Boa noite, graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Deus que abençoe meu pastor, obrigado. Quero confessar que estou com muita saudade, saudade da galera. Sei que eu já tenho comunicado bastante com alguns irmãos, mas estou com saudade de você, estou clamando a Deus para que o mais rápido possível nós possamos estar voltando para glorificar o nome do Senhor junto. Quero agradecer nesta noite o privilégio de poder compartilhar, o intuito sempre é compartilhar algo de Deus ao nosso coração, e o Senhor foi muito bondoso comigo, me dando uma palavra muito poderosa que confrontou muito, primeiramente, meu espírito, a minha vida, e eu sei que vai também falar poderosamente com você nesta noite, tá? Então eu quero que você preste bastante atenção, tá? Não se mexa, não saia do lugar agora, fique aí sentadinho, tá bom? Para que você possa experimentar das verdades que a Bíblia nos ensina, amém? Glória a Jesus. O título da mensagem é Escravo Nunca Mais. Vocês sabem que eu gosto que vocês interajam comigo, então eu estou ouvindo aí profeticamente, espiritualmente, que vocês vão repetir, tá? Repita aí comigo, escravo nunca mais. Isso, aleluia. Receba esta palavra, tá? Logo de início. Vamos ler. O texto que nós vamos ler se encontra lá em Colossenses. Nós vamos ler dois textos muito poderosos que o Senhor falou ao meu coração. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Versículo 13 e 14, que diz o seguinte, eu vou ler aqui, tá bom? Mas você pode nos acompanhar aí no telão, tá? Que diz o seguinte, quando vocês estavam mortos em pecados, e na sua incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, Ele nos perdoou de toda transgressão, vamos lá? Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele, melhor dizendo, a removeu, pregando-a na cruz do Calvário. Aleluia. O outro texto que nós queremos ler é o Êxodo, capítulo 21, versículo 1 e 2, e depois nós vamos ler o versículo 5 e 6. Depois você pode ler o capítulo todo, o capítulo 21 completo, mas como aqui eu não tenho muito tempo, eu preciso resumir, então nós vamos ler o versículo 1 e versículo 2, que diz o seguinte: são estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Diga comigo, nada, nada, aleluia. Se porém o escravo declarar, eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta, e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Aleluia. Está aí, irmãos, 2 textos que falam de escravidão e de libertação. O primeiro texto que nós lemos lá em Colossenses vai nos mostrar o grande poder de Cristo, o grande poder libertador que Cristo tem sobre a nossa vida, ao cancelar toda a dívida que existia contra a minha e contra a sua vida. Então, Ele não vai cancelar, Ele já cancelou. Ele já cancelou toda a dívida que existia contra a minha e contra a sua vida. E não era, irmãos, escute, eu quero que você abra o seu entendimento, tá? Por isso eu quero que você não saia do seu lugar, porque tem coisas que eu falo aqui, se você sair, você não vai entender. Então fica aí, preste atenção. E esta acusação que estava sobre nós não era um blefe de um cobrador, era verdade, era real.
Pois o texto vai deixar bem claro que existia uma dívida registrada. Estava escrita contra mim e contra você. Era uma ordenança e nos era contrária. E o que é, pastor, ordenança? Olha só o que é ordenança. Ordenança é uma decisão, uma lei, uma prescrição e um mandado. Então, pastor Marivaldo, Satanás tinha um mandado contra a minha e contra a sua vida. Agora, o que é, pastor, o mandado? O mandado se refere-se a uma norma judicial ou jurídica. Quem estudou direito aí, quem é advogado, juiz, está entendendo muito bem o que eu estou falando. Então era algo irrevogável, ele tinha todo o direito. A dívida dava todo o direito a Satanás. Agora escuta, deixa eu resumir isso para você entender um pouquinho. Satanás, em uma audiência espiritual, pega comigo aí. Satanás, em uma audiência espiritual, já havia protocolado a nossa condenação e sentença. Porém, aleluia, Cristo entra no tribunal, onde estava sendo protocolada, e toma a sentença assinada e carimbada, e tira das mãos do executor, e as crava na cruz, tirando de Satanás todo o direito de fazer algo contra mim e contra você. Isso é libertador, irmãos. Isso é libertador, pastor Marivaldo. A gente precisa entender, irmãos, a grandeza do nosso Deus, a grandeza desse Jesus que nós pregamos, que nós amamos, que nós reverenciamos, e que no momento mais difícil, essa é a palavra, mais difícil, a gente corre para Ele. Mas escuta, eu quero trazer clareza na sua mente, porque eu não quero que você corra ao Senhor, corra para o Senhor, seja qual for o momento. Talvez a gente está falando muito do corona, da pandemia, mas talvez você esteja com outros problemas, e você está correndo para o Senhor, você está correndo para Jesus, mas você não está correndo acreditando que Ele tem todo esse poder. Você está indo dizendo, talvez Ele faça algo, mas eu quero te dizer nesta noite, Ele tem todo o poder e autoridade, Ele é o libertador da sua e da minha vida. Aleluia, isso é poderoso para nós. Seja o que for que estiver te acusando, que estiver te oprimindo, que estiver te colocando para baixo, eu quero declarar nesta noite, existe um Deus que está tirando você deste cativeiro e te colocando em lugares altos para a glória do seu próprio nome. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Agora o segundo texto, calma lá, tem mais. O segundo texto diz que havia uma lei que dizia que uma pessoa seria escrava durante 6 anos, mas no 7º ano ele estaria totalmente livre. Preste atenção, irmãos, no versículo 5 do mesmo texto de Êxodo 21, diz: se porém o escravo declarar, eu amo meu Senhor e não quero sair livre. Escute, deixa eu explicar algo para você entender o contexto. Êxodo está dizendo do Senhor simples, daquele patrão que estava ali, comprou um escravo, estava com ele, e durante 6 anos aquele escravo trabalharia, e no 7º ele liberava. Mas a revelação de Deus para a nossa vida é quem que é esse Senhor nos dias atuais. Quem que é o Senhor? Qual que era o seu Senhor antes de você conhecer Jesus? Porque nós tínhamos o Senhor. Não vem você me dizer, ou pensou aí, não pastor, eu não tinha nenhum Senhor, eu era neutro. Não, eu quero dizer, você tinha o Senhor. Algo regia a sua vida, algo fazia você caminhar por ela, vivenciar por elas, experiências, atitudes, comportamentos. Então você tinha o Senhor, aleluia. Talvez o seu Senhor era o seu pecado, era o seu vício, talvez eram os seus medos,
as suas feridas. Porque o Senhor, escute, o Senhor aqui é aquele que tem a sua total atenção. Se o seu problema tem a sua total atenção, Ele passa a ser o seu Senhor. Se a sua dificuldade passa a ter a sua total atenção, Ele passa a ser o seu Senhor. Ele vai ditar o seu caminho, Ele vai ditar os seus sentimentos. Se o seu medo é onde Ele toma a maior parte, toda a atenção da sua vida é o medo, é a síndrome, é a depressão, ela será o seu Senhor. Para quem você tem dado a total atenção, esse será o seu Senhor. Isso que está te escravizando é o seu Senhor. Porque eu sei, mesmo nesse tempo eu tenho escutado de pessoas dizendo: pastor, ore por mim porque não tem sido fácil. A gente às vezes, pastores, a gente quer entender que tudo está fluindo na vida dos nossos discípulos, está fluindo na vida da igreja. A igreja está aproveitando este momento para buscar mais, se consagrar mais, acreditar mais, está convicto. Mas não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. Quando eu estava preparando esta palavra, ardia algo no meu coração. Talvez existem pessoas específicas que Deus está falando nesta noite. Deus está falando com você, que talvez já passou esses 60 dias e não sabe o que é a Bíblia, não sabe o que é ouvir a voz de Deus te convidando para um particular. Ei, é com você que eu estou falando nesta noite. Porque se o Senhor Ele não tem a prioridade da sua vida, do seu tempo, você tem um outro Senhor. Aleluia. Esse Senhor te levará perante o juiz, não é isso que o texto diz? Esse Senhor te levará perante o juiz. E eu posso dizer que isso acontece. Nós temos 3 textos na Bíblia que vai nos mostrar que Satanás vai diante de Deus falar dos seus filhos. Nós vamos ver a história de Jó. Muitos dizem, muitos estudiosos vão dizer que a história de Jó era apenas um conto, era uma poesia, era algo, não era uma história apenas. Mas eu acredito em fé que era real. Aquilo que Moisés escreve é real, foi real. E a Bíblia vai dizer que Satanás vai diante de Deus. E Deus apresenta o seu filho Jó. E quando Deus apresenta, Ele diz claramente: ei, é fácil servir ao Senhor como Jó, porque o Senhor protege ele em tudo. A Bíblia depois vai nos dizer lá em Zacarias de um homem, a visão, o profeta Zacarias tem uma visão do sacerdote Josué, que estava com as suas vestes impuras. E a Bíblia vai dizer que tinha um espírito maligno tentando contra a vida dele. Mas rapidamente um anjo pega o sacerdote Josué, troca as suas vestes e acaba com toda a condenação. E o nosso Cristo vai dizer, os evangelhos vão dizer, Jesus dizendo aos discípulos: ei, Satanás procurou peneirar a vida de vocês. E aí o Senhor nos dá um detalhe imenso. Ele diz: mas eu roguei ao Pai por você, Pedro. A ação de Satanás contra os discípulos necessitou da intercessão de Jesus. Então esse Senhor que tem a legalidade da sua vida, o diabo, né, o espírito maligno, Satanás, ele é o Senhor. Ele é o seu antigo Senhor a quem você servia. E Ele vai te levar perante o juiz. E aqui está no plural, juízes. E sabe quem é os nossos juízes, pastor? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Satanás não pode fazer nada sem autorização da Trindade. Não pode. E ele diz: terá que levá-lo à porta, ou ao lateral da porta. Escute, o que é a porta aqui? O que é a porta nesse texto? A porta aqui é o lugar de transição. É o lugar onde se muda o ambiente. A porta significa que eu estou num ambiente, eu vou para um outro ambiente. Então é uma mudança de realidade. Aleluia. Sair da situação de liberdade, porque você não é escravo de Cristo.
como era escravo de Satanás. A escravidão que nós temos por Cristo, porque Paulo vai dizer, se não sou escravo de Cristo, mas é uma escravidão em liberdade. Não é uma escravidão que traz dor, é uma escravidão que traz paz. Agora escute, essa porta significa sair da situação de liberdade em Cristo Jesus e voltar para a escravidão do pecado, voltar a ser escravos dos velhos comportamentos. E o texto vai dar a continuidade dizendo, e furar a sua orelha. Sabe o que é isso, furar a sua orelha? Ele está dizendo que ele vai ter que te marcar. Quantas vezes a gente se sente marcado pelo pecado, marcado pelo vício, marcado pela situação, marcado pelo problema, parece que não sai. Furar a orelha é prender novamente. Se você está preso novamente, você está com a orelha furada. E o mesmo Senhor que te escravizava antes, lhe prenderá novamente. Agora, vamos lá. Prestou atenção? Vamos lá. Agora pega toda a revelação. Pega a junção dos dois textos. Escuta. Jesus remove as suas dívidas. Jesus cancela e te deixa totalmente livre. Entretanto, eu e você, por gostar tantos das nossas velhas práticas, nós voltamos a ficar aprisionados. Por gostar tanto do nosso pecado, nós se tornamos escravos. Por gostar tanto dos prazeres mundanos, por gostar tanto daquele diabinho, sabe, inofensivo, do nada a ver, pastor. Não tem nada a ver não. Vai cuidando dele, um dia esse diabo cresce e você vai ver. Ele parece que é insignificante. Nós permitimos que ele nos leve até a porta, nos marque, nos escravize totalmente. Saímos do ambiente de santidade e voltamos para uma vida de perdição. Perdemos as nossas convicções e a certeza das coisas de Deus para uma vida, sabe, uma vida de certeza. A gente começa a viver uma vida de incredulidade, cheia de dúvida. A gente começa a questionar os propósitos de Deus. A gente viu um monte de crente perdido nessa pandemia. E agora, pastor, o que será da igreja? A igreja é do Senhor Jesus. Nunca foi o templo que disse que a igreja ia para frente. A igreja é você. O templo é bom, claro. Não tem como você. Deixa eu aproveitar e te dar um toque. Escuta. Quando voltar, volta. Não olha lá para o seu estado. Não, eu congreguei tantos meses em casa, agora dá para... Não dá não. Você precisa estar junto ao corpo. Porque se você acha que dá para viver sem um corpo, faz um teste, arranca um dedo seu, vê se ele sobrevive. Ele não sobrevive longe do corpo. Ele vai morrer. E assim será. Então a igreja precisa do corpo, ela precisa estar em unidade. Agora escuta, no nome de Jesus, tenha convicção dos propósitos de Deus. Não saia dessa convicção, das promessas, daquilo que Deus já falou. Não escute a outras vozes, não tenha dúvida. Nós perdemos a verdade que existe dentro de nós e vivemos sobre as mentiras de Satanás. Eu quero lhe dizer algo. Eu não vou me demorar hoje. Hoje a palavra, ela é incisa. Talvez você esteja passando nesta noite por uma cirurgia espiritual. O médico dos médicos está operando você nesta noite. Aleluia. Você não pode aceitar isso de maneira alguma. Uma vez que Deus te fez livre, você é livre. Claro, meu irmão, escuta claro. Presta atenção.
existe um processo para esta liberdade. Você acha que é só livre, livre já era? Não, né, pastor? Existe um processo. Você vai ter que lutar, você vai ter que renunciar, você vai ter que dizer muitos nãos ainda, mas sempre vai existir um Cristo que disse: foi eu que te dei a liberdade, não aceite mais nenhuma escravidão. Aleluia! E a gente tem textos para isso. Escuta, olha o que diz o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 36. Talvez você já leu esse texto, mas você ainda não compreendeu ele no oculto do seu coração, que diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Agora eu faço uma pergunta: quem te libertou? Porque está cheio de pessoas, pastor Marivaldo, com um problema e fala: sabe o que para a gente? Não, pastor, eu vou ficar em casa. Quando eu conseguir, sabe, ajeitar, aí eu volto. Pastor, olha, eu não estou conseguindo. Aí, sabe, eu acho que é melhor dar um tempo. Não! Quem te libertou? Foi Jesus. Então, Ele já te fez livre. O bispo Paulo estava ministrando aqui no domingo, Salmos 42, eu amo esse salmo foi um salmo da minha vida. Toda vez que eu estava abatido lá embaixo, o Senhor me convidava a ler e dizia: fale para a sua alma mesmo. Lembra que Ele encenou aqui com o espelho? Muitas vezes eu falava: você fica quieta, sua sem vergonha, quem te domina é o Espírito de Deus. Eu não quero fazer algo que entristeça, que afaste, que extingue o Espírito de Deus na minha vida. E claro que nesse processo algumas vezes eu deslizei, mas a Bíblia também vai te dizer que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Por isso que é importante você também estar em dois. É importante você andar a dois, porque quando você cair, alguém vai te levantar. Quando você começar a alcançar o abismo, a pessoa vai lançar a mão e falar: opa, não, vem para cá, porque você experimentou a liberdade em Cristo Jesus. Agora tem outro texto, Gálatas capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: assim, escuta bem, aleluia, aleluia, assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluia! Acaba com a sua mentalidade de escravo. O seu pecado não pode te aprisionar mais. O seu antigo senhor não pode mais te dominar. Satanás não tem o controle mais da sua vida. O Senhor, aleluia, é que controla, é quem dirige, aleluia, a sua vida. Ele é o diretor da sua história. Aleluia, glória a Jesus. Agora escute, você precisa entender primeiro. Quando o bispo Paulo começou a pregar domingo, eu falei: vai falar o que eu estou falando. Jesus, segura o homem, pai. Você precisa entender quem é você. Se você não souber quem é você, se você não escutar a voz de Deus dizendo quem é você, como Ele te vê, você já parou para perguntar: Deus, como o Senhor me vê? O que o Senhor quer de mim? O que eu preciso mudar? Dizer como disse o salmista Davi: vê se há em mim, sonda, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, olha para mim. E a partir do momento que o Senhor falar com você, você vai entender quem você é, e não só quem você é com os pecados. Porque escuta, a Bíblia já disse, você já ouviu isso, mas eu vou falar de novo. Deus ama o pecador, mas Ele rejeita o pecado. Ele não vai te aceitar com as velhas práticas. Você tem que decidir: ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo as minhas práticas. Ou eu entro no plano de Deus, ou eu vivo os meus pecados. Você vai ter que escolher.
Como você se vê? Eu quero falar agora com os filhos. Você se vê filho? Você é filho do Pai? Aleluia! Eu sou filho. E como filho eu posso experimentar do cuidado dele. Seja o que foi que você voltou a fazer, pare tudo agora, no nome de Jesus. Não importa o pecado que você cometeu, as coisas que você andou vendo, as palavras que você andou falando, os pensamentos que você andou tendo. Ei, Deus não está te abandonando e dizendo que você não presta, mas ao contrário, Ele está usando a minha vida por graça e bondade, dizendo: volta, vem para mim de volta, eu te aceito, eu te quero de volta, eu te quero desse jeito, porque eu vou te transformar, eu vou mudar a sua vida. Eu quero te convidar nessa noite. Já encerrei, tá vendo? Olha só. Quero te convidar. Quero que você, aonde você está agora, quero que você ajoelhe aí. Ajoelhe, está na sua sala? Ajoelhe aí. Você está no seu quarto? Ajoelha. Ajoelha perante o Senhor. E diz para Ele, começa a dizer para Ele: eu não quero servir ao meu antigo Senhor. Eu não permitirei que Ele me leve até a porta, que Ele me transicione de uma vida de santidade para uma vida de pecado. O Senhor, que é o juiz, novamente tomará o escrito de dívida e novamente vai cravar na cruz, vai colocar aos pés de Jesus, e eu recebo esta liberdade que há em Cristo. Se ajoelhou? Eu quero orar por você. E eu sei que quando eu orar, o Senhor vai te levantar da onde você está. Ele vai te tirar deste lugar de angústia, de desespero, de medo, de aflição. Ele vai te colocar no colo dele, nos braços dele, para que você se sinta totalmente seguro e como filho. Então feche os seus olhos, aí ajoelhado mesmo. Senhor, levanta o meu clamor agora, porque eu quero profetizar e dizer que dezenas e centenas de milhares de pessoas estão ouvindo esta palavra, Pai, e que estava com seu coração totalmente enganoso, sendo escravizado pelas circunstâncias da vida, sendo escravizado pelas suas práticas de pecado, pelo medo, pela acusação do diabo. Mas eu quero apresentar a elas, oh Espírito, eu quero apresentar a ela o sacrifício que Colossenses capítulo 2 diz que o Senhor fez. Que o Senhor foi até a audiência que Satanás havia instalado contra nós, e Ele já tinha protocolado, Pai, o escrito já estava ali assinado e carimbado, mas o Senhor a tomou e disse: não há acusação contra os meus filhos, não há, aleluia, aquilo que impeça eles de serem salvos pela minha graça, pela minha bondade, e nunca mais eles serão escravos, aleluia, do diabo e de nenhum outro senhor. Eu quero trazer nesta noite, Senhor, a liberdade que há no Teu nome. Eu quero tirar do reino do Espírito, Senhor, essas pessoas que estão aprisionadas com as suas feridas, que sempre está olhando para dentro de si, dizendo: para mim nada dá certo, os meus problemas me atacam, pastor, eu não estou aguentando mais, e diz: Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu quero tirá-la, Senhor, deste ambiente de angústia, deste ambiente de dor. E foi verdade, ela passou por essa situação, talvez ela foi rejeitada, abusada, talvez ela sofreu situações, talvez que nós não reconhecemos e nem sentimos no nosso coração. Mas eu quero me uni-la nesta noite, Senhor, e tomá-la pelas suas mãos, profeticamente, tirá-la deste ambiente de dor. O
Senhor vai tirar agora esta pessoa deste ambiente, essa lacuna, este medo que foi instaurado na vida dela, ou na vida dele, essa depressão, Senhor, que tem roubado a felicidade, que tem roubado os dias desta pessoa. Eu estou apresentando para ela nesta noite, aleluia, o Jesus de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que desceu até a mais profundas trevas, tomou a chave do diabo, do inferno e da morte, e vive para todo sempre, e que está à destra de Deus, que está cuidando, zelando das nossas vidas. Eu quero orar por este órfão, Senhor. Eu quero orar por este órfão de pai e mãe, que quer se sentir abraçado pelo seu papai e pela sua mãe. E eu quero te dizer nesta noite, meu filho, tu tens um pai amoroso, um pai que no momento da sua dificuldade estava olhando cada dia que você sofreu, ele estava sofrendo contigo. Cada lágrima que você chorou no decorrer da sua vida, o Espírito Santo estava te vendo. Ele estava recolhendo. E sabe por que você suportou até aqui? Não foi sozinho, não. Ele estava do seu lado, mesmo inconsciente. Mesmo você achando que você estava sozinho, você não estava. O Espírito Santo estava do seu lado, te dando força para chegar até aqui. E hoje Ele está te dando uma das maiores revelações, que neste tempo de dor, de dificuldade, Ele estava com você. Aleluia. Eu quero tirar todo o peso, Senhor, toda acusação da vida dos seus filhos. Porque o texto vai dizer, Colossenses capítulo 2, versículo 16, parte A, vai dizer: portanto, não permitam que ninguém os julgue. Acabou a acusação sobre a sua vida. Você é livre. Amém? Tome posse dessa palavra. Se você está aí com mais alguém, abrace o seu cônjuge, abrace aí o seu filho, chore com ele em espírito agora. Isso, abrace aí, deixe Deus te acalentar através da vida dele.